Vou chamar a Gabriela Prado, porque a Polícia Federal apontava indícios do papel do general Braga Neto na coordenação da tentativa de golpe desde o início das investigações. E a Gabriela Prado, nossa repórter de Polícia Federal, que acompanhou tudo de perto e trouxe em primeira mão muitos dos desdobramentos do que se confirmou hoje, entra ao vivo com a gente. Gabi, Braga Neto é considerado uma peça-chave dentro desse inquérito do plano golpista, né? Exatamente, Uribe. A gente trouxe, inclusive, isso aqui em março deste ano. Desde que foi desencadeada aquela Operação Tempo da Verdade, quando foram cumpridos os primeiros mandados de prisão, busca e apreensão, foram feitos os primeiros depoimentos, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal já tinha indícios da participação forte, de uma coordenação, de uma liderança de Walter Braga Neto nessa tentativa de golpe, e isso também fica claro hoje, mais ainda, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autoriza a prisão. Então, qual é o panorama que a gente tem desde o início das investigações? Lá em março, a Polícia Federal já apontava que Walter Braga Neto coordenava as frentes política, militar e até de milícia digital do golpe. E agora, com as revelações de hoje, sabemos também que ele é suspeito de ter uma participação como financiador, ou uma participação financeira, quando entrega, segundo Mauro Cid, uma sacola de vinho com dinheiro dentro para um integrante dos Kids Pretos, aquela divisão do Exército, que é uma divisão especializada em operações de alta complexidade. Então, o que desde o início a Polícia Federal encontrou? Troca de mensagens entre Mauro Cid e Walter Braga Neto, inclusive, lá em março já apontava isso, um documento que tinha o cunho político de questionamento à integridade das urnas. Então, lá em 2022, depois das eleições, Mauro Cid e Braga Neto conversaram sobre isso. Os comandantes do Exército da Aeronáutica, Freire Gomes e Carlos Batista Júnior, também comprometeram, eles que são testemunhas e não investigados, importante a gente reforçar, também comprometeram Braga Neto nos depoimentos deles. O Carlos Batista Júnior chegou a dizer que viu com preocupação que Braga Neto estava ao lado ali de Jair Bolsonaro quando ele saiu daquele silêncio dele logo depois das eleições e falou com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada. Naquela época, Carlos Batista Júnior viu que eles iriam insistir em questionar as eleições e o resultado da eleição do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Também Braga Neto, diante da resistência desses comandantes, atuou ali na milícia digital quando pediu para que as pessoas atacassem não só os comandantes, como também os familiares deles. Inclusive, a Polícia Federal já apontou que o Walter Braga Neto se referiu ao comandante do Exército como cagão. Peço perdão pela palavra, mas é isso que Braga Neto utiliza no diálogo e pede claramente para que eles ataquem o pessoal pelas redes sociais, pela internet, tendo participação também nessa milícia digital. Agora, quando teve a última operação contra golpe, agora em novembro, ficou uma dúvida por que Braga Neto não foi alvo daquela operação. Por quê? A operação foi feita com base em documentos que mostraram uma reunião na casa de Walter Braga Neto em novembro de 2022, em que ele combinou planos golpistas, inclusive teria discutido aquele plano Punhal Verde e Amarelo, que fazia ali uma menção a assassinar o Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-geral do Alckmin, prender Alexandre de Moraes. Esse era o planejamento. Naquela época foram presos ali generais, integrantes do Exército. No mês passado, Walter Braga Neto não foi alvo. O diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, depois dessa operação, fez um café da manhã com jornalistas e foi questionado por que Braga Neto não foi alvo dessa operação. E na época ele disse, olha, a gente não viu indícios que baseasse aí um pedido de uma prisão preventiva até esse momento contra esse cidadão. Ele até utilizou essa expressão para se referir ao general do Exército. Pois bem, aí o que muda nesse cenário que já estava bastante complicado com esse apontamento do papel de liderança de Walter Braga Neto? Mauro Cid fica com a delação premiada balançada e vai prestar depoimento ao Supremo Tribunal Federal para Alexandre de Moraes decidir se a colaboração dele ainda ia continuar ou não, porque a Polícia Federal entendia que ele estava tentando esconder algumas informações, recuperaram dados que foram apagados que ele não tinha mencionado. Nesse depoimento, nessa situação, Mauro Cid tendo sido preso já neste ano, quando faz uma crítica à postura do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal na delação premiada. Então, nesse contexto de ter a delação questionada, quando vai ao Supremo Tribunal Federal, Mauro Cid fala sobre essa entrega de dinheiro feito uma sacola de vinho por Walter Braga Neto, colocando ele aí no centro de
de uma operação financeira contra o golpe. Disse ainda que esse dinheiro teria vindo, segundo o Cid relatou, Braga Neto diz que esse dinheiro veio do pessoal do agro. Foi essa a expressão que Mauro Cid usou ao comentar esse financiamento. E aí, o Mauro Cid vai prestar depoimento à Polícia Federal e é questionado pelo delegado Fábio Schor. Isso está na decisão do ministro Alexandre de Moraes, esse é o delegado que conduz todas as investigações desse inquérito. Se houve tentativa de aproximação ali do Walter Braga Neto pelo pai, Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, para saber o que ele tinha falado na delação. E aí Mauro Cid diz que sim, que não só ele como intermediários tentaram saber, logo depois da primeira soltura de Mauro Cid, o que ele tinha falado nessa delação premiada. Junto com isso, o Uribe trouxe agora há pouco para a gente, a Polícia Federal apreende um documento com o assessor de Braga Neto na sede do Partido Liberal, com supostas respostas que Mauro Cid teria dado sobre a questão da delação, ou o pai dele teria dado com relação ao que ele falou nessa delação. E aí vem obstrução de justiça, tentativa de atrapalhar as investigações e a situação de Walter Braga Neto, que já era crítica para os investigadores, que lá em março já apontavam que ele seria um indiciado, como de fato foi agora no fim do ano. Aí tem um pedido de prisão preventiva. É claro que a gente tentou contato com a defesa do general Walter Braga Neto, até o momento não tem resposta. Ele que estava marcada para as 2 horas da tarde para passar por uma audiência de custódia lá no Comando do Exército no Rio de Janeiro, onde ele deve permanecer preso. Outra informação que eu obtive também hoje conversando foi sobre o modo desse cumprimento do mandado de prisão, Uribe, porque quando o Mauro Cid, por exemplo, é preso pela segunda vez no Supremo Tribunal Federal, ele passa mal, chega a desmaiar. Então eu perguntei qual foi a reação de Walter Braga Neto e os investigadores responderam que foi muito tranquilo. Foi um cumprimento de mandado de prisão muito tranquilo que se desdobrou durante esta manhã. Volto com você.